O calor do verão pairava sobre Santana do Morro Alto como um cobertor pesado, transformando a pequena cidade do interior paulista numa miragem cintilante de asfalto e poeira. Atrás da oficina mecânica do Macedo, o ar era denso, com o cheiro de óleo de motor e borracha queimada, preso entre as paredes de tijolos desgastados que estavam ali desde que qualquer um conseguia se lembrar. João Pereira, de 8 anos, sentiu o suor escorrer pelo pescoço, enquanto observava a comoção ao redor da ambulância municipal, parada e sem vida no beco dos fundos. O capô do veículo estava aberto como a boca de uma baleia encalhada, revelando um labirinto de fios, mangueiras e metal que a maioria dos adultos achava intimidador. João não. Para ele, motores falavam uma língua tão clara quanto os sinos da igreja que ecoavam pela cidade aos domingos. Seus dedos pequenos se contraíam, ansiosos para alcançar e tocar o coração da máquina. Essa lata velha escolheu uma péssima hora para pifar, resmungou o Sr. Macedo, o dono da oficina, um homem corpulento com graxa permanentemente entranhada nas fendas das mãos. Seu rosto ficara cada vez mais vermelho, enquanto 3 de seus mecânicos se revezavam tentando ressuscitar a ambulância. As luzes de emergência lançavam flashes intermitentes de vermelho sobre as ferramentas espalhadas pelo chão. Um lembrete silencioso da urgência no ar. Pelas portas traseiras abertas da ambulância, João podia ver uma mulher deitada numa maca, o rosto pálido e contraído de dor. Um paramédico segurava sua mão enquanto o outro checava os equipamentos, ambos lançando olhares ansiosos para a frente do veículo. A senhora. Vilela precisa chegar na Santa Casa Municipal agora. Um deles gritou, a voz tensa de pânico mal controlado. O estado dela está piorando. As palavras do paramédico causaram uma onda de tensão na pequena multidão que se formara. João reconheceu a senhora Vilela da biblioteca, onde ela lia histórias nas manhãs de sábado, sua voz sempre calorosa e paciente ao responder às perguntas intermináveis das crianças. A ideia de vê-la sofrendo apertou o peito de João. Cássio Reis, o mecânico-chefe, chutou uma chave inglesa com frustração, fazendo-a deslizar pelo concreto com um som metálico que fez João se encolher. Aos 32 anos, Cássio era o mecânico-chefe mais jovem da oficina, mas sua habilidade técnica era ofuscada por seu ego, que preenchia qualquer cômodo antes mesmo de ele entrar. Eu já tentei de tudo, anunciou Cássio, limpando as mãos num pano já preto de graxa. Verifiquei a bateria, o motor de arranque, o alternador. Nada funciona. Seu olhar varreu os moradores reunidos antes de pousar em João com um sorriso desdenhoso. O que você está fazendo aqui, moleque? Isso não é exposição de escola. João recuou um pouco, mas não foi embora. O cheiro de gasolina ardia em suas narinas enquanto ele se aproximava da ambulância, seus tênis gastos mal fazendo barulho no concreto manchado de óleo. Algo na forma como as luzes do painel piscaram quando Cássio girou a chave o incomodava. Senhor. Macedo passou a mão pelos cabelos ralos, deixando uma mancha de graxa. Precisamos ligar para Ibitinga e pedir a ambulância deles. Vai levar pelo menos 40 minutos, mas... Ela talvez não tenha 40 minutos. Interrompeu um paramédico, o rosto sério sob a aba do boné. A senhora Vilela soltou um gemido baixo de dentro da ambulância. Seu marido, um homem alto de ombros curvados, andava de um lado para o outro ao lado do veículo, suas mãos de agricultor, gastas pelo tempo, se abrindo e fechando como se procurassem algo para segurar. Por favor, disse ele, com a voz embargada. Tem que haver algo que vocês possam fazer. Os mecânicos trocaram olhares, sua perícia esgotada. João sentiu o coração martelar contra as costelas ao dar um passo à frente, guiado por um instinto que não conseguia explicar. Ele passara inúmeras tardes naquela oficina, observando aqueles homens trabalharem, memorizando seus movimentos, absorvendo seu conhecimento como uma esponja, mas nunca havia ousado falar. Eu acho que sei qual é o problema, disse ele, sua voz quase inaudível acima do zumbido dos ventiladores de teto. O silêncio que se seguiu foi absoluto. 6 pares de olhos adultos se viraram para encará-lo,
com expressões que variavam de surpresa a divertimento e incredulidade total. Cássio soltou uma gargalhada que ecoou nas paredes de metal. Você? O moleque lá do bairro das Acácias? O que você poderia saber que eu já não sei? João sentiu o rosto esquentar, mas manteve-se firme. O desdém na voz de Cássio era familiar. Ele já o ouvira de professores, de outras crianças, de quase todos os adultos, exceto sua mãe e, ocasionalmente, o Sr. Macedo. Deixem ele falar, disse o Sr. Macedo, levantando a mão para silenciar Cássio. Seus olhos estavam cansados, mas curiosos, enquanto olhava para João. O que você acha que é, filho? João engoliu em seco, a garganta subitamente seca como areia. O gosto metálico do medo cobriu sua língua, mas ele se forçou a falar. O jeito que as luzes piscaram não é a bateria nem o motor de arranque. Acho que é um fio terra, talvez debaixo do painel. Cássio bufou. Esse foi o primeiro lugar que eu verifiquei. Não todos eles, disse João em voz baixa, a confiança crescendo enquanto ele visualizava o diagrama elétrico que estudara em um dos manuais da oficina. Tem um atrás da caixa de fusíveis que é difícil de ver. Um silêncio tenso caiu sobre o beco. A ambulância municipal era a única esperança de levar a senhora Vilela rapidamente ao hospital. Até o senhor. Macedo parecia dividido, olhando ora para o menino de camiseta manchada de óleo, ora para seu mecânico-chefe, cujo rosto se escurecera de indignação. Macedo, você não pode estar pensando seriamente em deixar uma criança tocar num veículo de emergência, protestou Cássio cruzando os braços sobre o peito. Essa lata velha não vai a lugar nenhum e você realmente acha que um garoto pode consertar o que homens treinados não conseguiram? João sentiu o estômago revirar. Suas pequenas mãos se fecharam na barra da camiseta, enquanto ele olhava para o Sr. Macedo, implorando silenciosamente por uma chance. O dono da oficina estudou João por um longo momento. Depois olhou para a senhora Vilela na ambulância. A decisão se formou nas linhas de seu rosto, como metal sendo forjado. Deixe ele tentar, disse o Sr. Macedo finalmente. Não temos nada a perder. A mandíbula de Cássio se contraiu. Isso é ridículo. Apenas saia da frente, Cássio, ordenou Macedo, sua paciência claramente se esgotando. João caminhou em direção à ambulância, o coração batendo em seus ouvidos. Sentiu o peso da expectativa sobre seus pequenos ombros, enquanto todos os olhares se voltavam para o menino com roupas de segunda mão, grandes demais para ele. Tudo bem? Suspirou o Sr. Macedo, gesticulando em direção ao capô aberto. Mas é melhor você saber o que está fazendo. João assentiu, a determinação se instalando em seu peito como um peso sólido. Ele tinha que tentar. Pela senhora Vilela, por si mesmo. Ele respirou fundo o ar quente com cheiro de óleo e entrou no momento que mudaria tudo. A vida nunca fora fácil para João Pereira. Seu lar era uma casinha simples, de um azul desbotado no final do bairro das Acácias. O conjunto habitacional na periferia de Santana do Morro Alto, onde a prosperidade da cidade parecia evaporar nos campos de milho ao redor. As paredes finas de sua casa prendiam o calor no verão e deixavam entrar o frio cortante durante os invernos rigorosos do interior. Mas mesmo nas noites mais frias, João encontrava calor na pequena coleção de livros de mecânica empilhados ao lado de seu colchão no chão. Ruth Pereira dobrava o turno na lanchonete da Dora, seu corpo esguio movendo-se com eficiência praticada entre as mesas, equilibrando pratos de bife a cavalo e pudim de leite. Suas mãos eram ásperas de detergente e água quente, mas se tornavam gentis quando ela afastava os cabelos escuros de João da testa todas as noites. Aos 30 anos, o rosto de Ruth já mostrava linhas de preocupação ao redor dos olhos, mas quando João lhe mostrava seu último desenho de uma peça de motor ou explicava como funcionava uma transmissão, esses olhos se iluminavam com um orgulho feroz que fazia a casinha parecer um palácio. Meu menino brilhante, ela dizia, a voz suave de admiração. De onde você tirou essa mente? João nunca sabia como responder. Ele só sabia que as máquinas faziam sentido para ele de uma forma que as pessoas muitas vezes não faziam. Ele podia olhar para uma torradeira quebrada ou um cortador de grama engasgando e de alguma forma ver o que os outros não viam. A conexão frouxa, a engrenagem gasta, a linha de combustível bloqueada.
Era como ouvir uma nota errada em uma música familiar. O problema o chamava, exigindo atenção. Seu pai, Daniel Pereira, partiu antes de João nascer, desaparecendo pela rodovia Anhanguera, em uma nuvem de fumaça de motocicleta e promessas quebradas. Tudo o que ele deixou para trás foi uma caixa de ferramentas de metal amassada, que Ruth guardara debaixo da cama até João completar 6 anos. Naquele aniversário, ela a entregou a ele com as mãos tremendo ligeiramente. Estas eram do seu pai, explicou ela, observando João tocar reverentemente as chaves de fenda e alicates enferrujados. Ele pode não ter sido um grande homem, mas entendia de motores. João valorizava aquela caixa de ferramentas mais do que qualquer brinquedo. Enquanto outros meninos de sua idade colecionavam bonecos de ação e figurinhas, ele organizava e limpava suas ferramentas, aprendendo a sentir o peso e a forma de cada uma. O metal frio em suas mãos o conectava a um pai que ele nunca conheceria, uma herança fantasmagórica de habilidade e intuição que corria em suas veias como óleo em um motor. A escola era um tipo diferente de desafio. Na Escola Municipal Santana, a intensidade silenciosa e os interesses incomuns de João o diferenciavam. Durante o recreio, enquanto as outras crianças corriam pelo pátio, João muitas vezes se sentava sozinho debaixo de um ipê, folheando exemplares surrados da revista Oficina Mecânica que ele havia resgatado da pilha de descarte da biblioteca. Que esquisito! Tiago Bastos zombou um dia, arrancando uma revista das mãos de João. Lendo sobre carburadores em vez de jogar futebol? Não é à toa que sua mãe não tem dinheiro para te comprar tênis novos. João aprendeu a suportar tais provocações em silêncio, pegando sua revista do chão onde Tiago a havia jogado. Mas as palavras doíam, especialmente porque continha um pingo de verdade. Sua mãe não podia comprar tênis novos, e os buracos em seus tênis eram remendados com fita isolante, que Ruth aplicava cuidadosamente todas as manhãs, os lábios pressionados em uma linha determinada. Não deixe eles te aborrecerem, ela dizia nas noites em que João chegava em casa particularmente quieto. Ela se sentava ao lado dele no sofá afundado, as molas rangendo sob eles. Eles não entendem o que te torna especial. Até mesmo alguns professores pareciam incomodados com o foco obstinado de João. A senhora Pimentel, sua professora da 2ª série, chamou Ruth para uma reunião. Suas unhas perfeitamente cuidadas batendo no caderno de matemática de João, onde ele havia desenhado esquemas detalhados de motores em vez de resolver problemas de multiplicação. Ele é inteligente, a senhora Pimentel admitiu, mas ele se recusa a se aplicar em assuntos apropriados para sua idade. Toda essa fixação mecânica não é normal. Ruth ajeitou seu uniforme de garçonete, o tecido de poliéster farfalhando na sala de aula silenciosa. Meu filho vê o mundo de forma diferente, ela respondeu, com uma firmeza em sua voz que João raramente ouvia. Isso não o torna errado. O único lugar onde João se sentia compreendido era na oficina mecânica do Macedo. Ele descobrira a oficina numa tarde escaldante, quando o velho Corsa de Ruth finalmente entregou os pontos, com fumaça saindo de debaixo do capô enquanto ela parava na garagem mais próxima. Enquanto ela discutia ansiosamente os planos de pagamento com o Sr. Macedo, João vagou pela oficina, atraído pela sinfonia de metal batendo e motores acelerando. A oficina cheirava a graxa, gasolina e metal quente, aromas que faziam João se sentir estranhamente em casa. Ele observava hipnotizado, enquanto os mecânicos se moviam com precisão praticada, suas mãos dançando sobre os motores com uma fluidez que falava algo profundo dentro dele. Um deles, um homem mais velho chamado Francisco Guedes, notou o fascínio de João e o chamou para perto. "Gosta de carro, garoto?" Chico perguntou, a voz rouca de anos de cigarro. João assentiu, incapaz de formar palavras em sua excitação. "Toma", disse Chico, entregando-lhe uma vela de ignição. "Sabe o que é isso?" Para a surpresa de Chico, João não apenas a identificou, mas começou uma explicação de como as velas de ignição funcionavam, que deixou o mecânico veterano piscando de espanto. A partir daquele dia, sempre que Ruth tinha um turno que se estendia até tarde, João caminhava os 2 quilômetros até a oficina do Macedo, entrando na loja como uma sombra.
A maioria dos mecânicos tolerava sua presença com uma indulgência rude, permitindo que ele observasse desde que ficasse fora do caminho. O Sr. Macedo, um viúvo cujos filhos haviam se mudado para São Paulo anos atrás, desenvolveu um carinho pelo menino sério de olhos famintos. "Você tem uma boa cabeça sobre os ombros", ele disse a João uma noite, mostrando-lhe como usar uma pistola de ponto. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem encontrar o que deve fazer. Você já sabe. Apenas Cássio Reis se ressentia da presença de João. O mecânico-chefe havia subido na carreira desde lavar carros, seus certificados exibidos com destaque na parede ao lado de sua estação de trabalho. Cássio via a aptidão natural de João como uma ameaça, um dom não merecido que diminuía sua própria perícia duramente conquistada. "Pare de encher a cabeça do garoto com ideias", Cássio esbravejava sempre que pegava o Sr. Macedo explicando algo a João. "Ele vai se machucar e então seremos responsáveis." Mas João continuou voltando, absorvendo conhecimento como os panos da oficina absorviam vazamentos de óleo. Ele memorizou a localização das ferramentas, os sons de diferentes motores, o cheiro de vários fluidos. Em sua mente, ele construiu uma biblioteca de informações mecânicas, cada peça se encaixando como os componentes de uma máquina bem projetada. À noite, Ruth se ajoelhava ao lado de seu colchão, seu uniforme da lanchonete cheirando a batata frita e café. Ela pegava as pequenas mãos dele nas suas, examinando a graxa sob suas unhas com uma mistura de preocupação e orgulho. "Você é especial, João", ela sussurrava, a voz rouca de um dia recebendo pedidos e conversando com clientes. "Você vê coisas que ninguém mais vê. Nunca se esqueça disso." Naquelas noites, deitado no escuro com o som dos grilos vindo através das paredes finas da casa, João fechava os olhos e imaginava um futuro onde as pessoas o levariam a sério. Onde suas mãos, embora pequenas, poderiam consertar coisas que importavam. Onde a maneira estranha como sua mente funcionava seria valorizada em vez de ridicularizada. Mas naquela tarde escaldante de julho, com a ambulância municipal se recusando a pegar e a vida da senhora, Vilela potencialmente em jogo, os sonhos de João colidiram com a realidade de uma forma que ele nunca poderia ter antecipado. Enquanto as palavras desdenhosas de Cássio ecoavam no beco atrás da oficina mecânica do Macedo, João sentiu um aperto familiar no peito. O peso de ser apenas um garoto pobre brincando no mundo dos homens. No entanto, algo mais forte empurrava contra esse peso. A crença inabalável de sua mãe e a certeza silenciosa que zumbia em suas veias quando ele olhava para um motor. João podia ser pequeno, podia ser jovem, mas naquele momento, com o suor escorrendo pelas costas e o cheiro de metal quente enchendo seu nariz, ele sabia que tinha que tentar. A ambulância se erguia diante de João como um animal ferido, seu exterior branco e vermelho opaco por uma fina camada de poeira. O sol batia impiedosamente, transformando o beco atrás da oficina mecânica do Macedo em uma fornalha de ondas de calor cintilantes e ar sufocante. João enxugou as palmas das mãos úmidas em seus jeans largos, reuniu coragem e deu um passo à frente. Sr. Macedo pigarreou. "Certo, pessoal, deem um pouco de espaço para o garoto." A pequena multidão de mecânicos e curiosos se moveu com relutância, criando um caminho estreito para João se aproximar do veículo. Ele podia sentir o ceticismo deles pressionando-o como uma força física, mais pesada que o ar úmido de julho. Cássio Reis cruzou os braços sobre o peito, o rosto uma máscara de divertimento desdenhoso enquanto se apoiava na parede de tijolos. "Isso vai ser bom", Cássio murmurou, alto o suficiente para que todos ouvissem. Algumas risadinhas nervosas se espalharam entre os mecânicos reunidos. João tentou bloquear a presença deles, concentrando-se no capô aberto da ambulância. Ele subiu no para-choque dianteiro, seus tênis gastos encontrando apoio na estrutura de metal. O compartimento do motor era um labirinto complexo de mangueiras, fios e componentes, mas para João, cada peça tinha um propósito, uma relação com as outras que formava uma espécie de ecossistema mecânico que ele entendia instintivamente. O cheiro de metal quente e borracha queimada encheu suas narinas enquanto ele se inclinava mais perto.
Suas pequenas mãos se moveram com uma confiança surpreendente, traçando conexões e verificando componentes. Ele testou os terminais da bateria primeiro, confirmando que estavam firmemente presos. A bateria em si parecia boa, quase nova, com polos limpos e o nível de fluido adequado visível através da carcaça translúcida. "Nós já verificamos tudo isso", gritou Cássio, a voz afiada de impaciência. "Você está desperdiçando o tempo de todo mundo." João não respondeu. Ele se moveu metodicamente através dos diagnósticos padrão: velas de ignição, bomba de combustível, alternador. Tudo parecia estar em ordem, o que apenas aprofundou o mistério. O suor escorria por suas costas, encharcando sua camiseta fina. O motor da ambulância irradiava calor como a forja de um ferreiro, fazendo o ar ao seu redor tremeluzir. De dentro do veículo, a senhora Vilela soltou um gemido baixo. O som enviou um choque de urgência através do corpo pequeno de João. Esta não era uma de suas sessões de prática com motores velhos no fundo da oficina. Uma pessoa real estava sofrendo, esperando que ele resolvesse um quebra-cabeça que havia derrotado homens adultos com anos de treinamento. "Qualquer dia desses!" latiu Cássio, fazendo questão de olhar o relógio. "O hospital está esperando, e todo mundo também." O paramédico ajoelhado ao lado da senhora Vilela ergueu o olhar, o rosto contraído de preocupação. "A pressão arterial dela está caindo. Precisamos movê-la logo." A pressão aumentou no peito de João. Ele passou a manga pela testa, deixando uma mancha de graxa. Seus olhos ardiam, em parte pelo suor e em parte pelo início de lágrimas que ele se recusava a deixar cair. E se eles estivessem certos? E se ele fosse apenas um garoto com delírios de grandeza, fingindo entender algo além de sua idade? "João?" A voz suave cortou seus pensamentos em espiral. Ruth Pereira estava na borda da multidão. Seu uniforme da lanchonete da Dora amassado de um longo turno, mechas de cabelo castanho escapando de seu rabo de cavalo. Ela deve ter ouvido sobre a emergência da ambulância durante seu turno e vindo direto do trabalho. Seu rosto estava pálido de preocupação enquanto observava seu filho, mas seus olhos continham a mesma fé firme de sempre. João respirou fundo, extraindo força da presença de sua mãe. Ele voltou sua atenção para o motor, forçando-se a olhar além do óbvio. Se todos os componentes principais estavam bons, o problema tinha que estar em algum lugar inesperado, algo que os outros mecânicos haviam esquecido. "Gire a chave", instruiu ele, a voz pequena, mas firme. Sr. Macedo assentiu para um dos paramédicos, que deslizou para o banco do motorista. A chave girou com um clique e o motor fez uma tentativa fraca de pegar. O som estava errado. Não o silêncio mortal de uma bateria falhada ou o ranger de um motor de arranque ruim, mas um esforço estranho e gaguejante que morreu quase imediatamente. Enquanto o motor engasgava, João notou algo. Um padrão nas luzes do painel que piscou brevemente antes de apagar. Era sutil, quase imperceptível, mas para João falava volumes. O sistema elétrico estava recebendo energia, mas não estava fluindo corretamente. "Tente de novo", ele chamou, posicionando-se onde pudesse ver tanto o painel quanto o motor. O paramédico girou a chave mais uma vez. Desta vez, João estava pronto, seus olhos rastreando o fluxo de eletricidade através do sistema. Ali, um atraso de milissegundos entre o acionamento da ignição e o momento em que a energia deveria ter chegado à bomba de combustível. Algo estava interrompendo o circuito. "Acho que sei o que está errado", disse João, sua confiança crescendo. "Está no sistema elétrico, mas não nos componentes principais. Algo está solto ou corroído." Cássio se afastou da parede, o rosto escurecendo. "Foi exatamente o que eu disse há 1 hora, garoto. Verificamos todas as conexões." "Talvez não todas", respondeu João, a voz quase inaudível. Ele se moveu para o lado do motorista da ambulância e ajoelhou-se no banco, examinando a área sob a coluna de direção. A carcaça de plástico estava intacta, mas anos de vibração poderiam ter afrouxado conexões escondidas da vista. Ele precisava de uma visão melhor. "Pode me dar uma chave de fenda?" "Phillips, por favor", pediu ele, estendendo a mão sem olhar para cima. Após um momento de hesitação, o Sr. Macedo colocou a ferramenta na palma da mão de João. "Deixe-o trabalhar",
Ele avisou quando Cássio começou a protestar. João removeu cuidadosamente o painel inferior, revelando um emaranhado de fios que desapareciam nas profundezas do veículo. O espaço era apertado, mal o suficiente para seus braços pequenos navegarem. Ele deitou de bruços no banco do motorista, estendendo a parte superior do corpo no espaço apertado sob o painel. A posição era desconfortável, a estrutura de metal do assento cravando em suas costelas, mas ele ignorou o desconforto. O cheiro sob o painel era diferente, poeira e plástico velho, com um leve traço de algo acre que fez seu nariz enrugar. Seus dedos sondaram cuidadosamente, seguindo chicotes de fiação e conectores. Tudo parecia seguro, até que ele alcançou uma caixa de junção parcialmente escondida, atrás da coluna de direção. A ponta de seus dedos encontrou algo que não parecia certo. Um conector que se movia ligeiramente quando ele o tocava. "Preciso de uma lanterna", ele chamou, a voz abafada. Alguém pressionou uma pesada lanterna de metal em sua mão estendida. João direcionou o feixe para a área suspeita e sentiu seu coração saltar. Um fio terra conectado ao chassi do veículo havia se soltado parcialmente. O conector estava intacto, mas a corrosão se acumulara ao redor do ponto de fixação, criando resistência no que deveria ser um caminho elétrico limpo. "Achei uma coisa", anunciou ele, a excitação fazendo sua voz falhar. "Tem um fio terra que está corroído e solto. Se a gente limpar e apertar, acho que a ambulância vai pegar. Deixa eu ver isso", exigiu Cássio, empurrando para a frente. João, relutante, saiu de debaixo do painel, abrindo espaço para o mecânico-chefe verificar sua descoberta. O corpo grande de Cássio mal cabia no espaço que João acabara de ocupar, e ele praguejou ao bater a cabeça na coluna de direção. Depois de um momento, Cássio emergiu, o rosto corado por uma mistura de esforço e o que João reconheceu como constrangimento. "Tem alguma coisa aí", admitiu ele a contragosto. "Pode ser o que está causando o problema." As sobrancelhas do Sr. Macedo se ergueram. "Bem, limpe e aperte então." Cássio assentiu bruscamente e pegou suas ferramentas, mas João deu um passo à frente. "Eu posso fazer isso", disse ele, surpreendendo a si mesmo com sua ousadia. "Minhas mãos são menores. Vai ser mais fácil." Por um momento tenso, Cássio pareceu que ia recusar, seu orgulho lutando contra a urgência da situação. Finalmente, ele entregou a João uma escova de aço e uma chave de soquete. "Tudo bem, mas seja rápido." João deslizou de volta para debaixo do painel, seus movimentos mais confiantes agora. Ele trabalhou metodicamente, limpando a corrosão do ponto de conexão com a escova de aço até o metal brilhar. Então ele reposicionou cuidadosamente o fio terra e apertou o parafuso que o prendia ao chassi. "Tente agora", ele chamou saindo de debaixo do painel com uma mancha de graxa na bochecha. O paramédico girou a chave. O motor tossiu 2 vezes, e então por um momento glorioso pareceu pegar. A ambulância tremeu enquanto o motor lutava para manter a combustão. O coração de João disparou, certo de que havia resolvido o problema. Mas então, com um último suspiro, o motor morreu. Um gemido coletivo subiu da multidão. O estômago de João afundou. Ele tinha tanta certeza. O fio terra definitivamente era parte do problema, mas algo mais ainda estava errado. Seu momento de triunfo desmoronou em uma amarga decepção. Ele sentiu o peso de cada olhar cético cravado nele. "É isso", declarou Cássio, virando-se para Macedo. "Já perdemos tempo suficiente com esse pequeno experimento científico. Chame outra ambulância antes que ela morra esperando." As palavras duras atingiram João como um golpe físico. Ele piscou rapidamente, lutando contra as lágrimas, enquanto olhava para a ambulância silenciosa. Ele havia falhado. Falhado com a senhora. Vilela falhado com o Sr. Macedo, falhado consigo mesmo. A confiança que o levara até ali evaporou, deixando para trás uma dor oca no peito. Ruth deu um passo à frente, movendo-se para o lado do filho. Ela colocou uma mão gentil em seu ombro, seu toque transmitindo o que as palavras não podiam. "Eu ainda acredito em você, mesmo agora." Quando João tirou a mão dos fios da ignição, algo chamou sua atenção. Um piscar fraco e rítmico nas luzes do painel que não estava lá antes. Era quase imperceptível,
Um padrão sutil demais para que qualquer outra pessoa notasse, mas para João era como uma pista sussurrada. O conserto que ele fizera havia mudado algo no sistema elétrico. Eles estavam mais perto de uma solução do que antes. Seus olhos se estreitaram enquanto ele estudava o padrão. Não era aleatório. Tinha uma cadência, como código Morse ou uma batida de coração. Algo estava tentando funcionar, mas encontrava resistência em outro lugar do sistema. O fio terra havia sido apenas parte do problema. Havia outra questão. Algo conectado, mas separado, escondido em algum lugar na complexa teia do sistema elétrico da ambulância. João olhou para o Sr. Macedo, uma nova determinação endurecendo em seu peito. Está melhor do que antes, disse ele em voz baixa. O fio terra ajudou, mas há algo mais errado. Preciso de mais tempo. O Sr. Macedo olhou para o relógio, depois para a Sra. Vilela. O conflito era claro em seu rosto cansado. Não temos muito tempo, João. A ambulância de Ibitinga já está a caminho. Por favor, sussurrou João. Eu sei que posso consertar. Por um longo momento, o Sr. Macedo estudou o rosto do menino, pesando a determinação sincera que via ali contra as realidades práticas da situação. Finalmente ele assentiu. Você tem até Ibitinga chegar. Depois disso, temos que transferir a Sra. Vilela de qualquer maneira. O alívio percorreu João. Ele não ia desistir. Ainda não. Enquanto Cássio se virava com um bufo de desgosto, João curvou a cabeça mais uma vez para a tarefa, sua mente correndo por possibilidades. O padrão nas luzes era a chave. Ele só precisava decifrar o que estava lhe dizendo. O sol havia começado sua lenta descida atrás da oficina, lançando longas sombras pelo beco, enquanto Santana do Morro Alto mergulhava na noite. A maior parte da multidão havia se dispersado, os mecânicos se arrastando para o bar do Mário para afogar a frustração com cerveja gelada e reclamações sobre os acontecimentos do dia. Apenas João permanecia, de pernas cruzadas no concreto ao lado da ambulância, iluminado por uma única lâmpada de trabalho que o Sr. Macedo havia deixado para trás a contragosto. Não fique até muito tarde, Macedo havia avisado, as chaves tilintando em sua mão cansada. Vou trancar a oficina principal, mas deixarei a porta lateral aberta para você. Só, não crie muitas esperanças, filho. As palavras pairaram no ar como fumaça de escapamento, mas João mal as ouviu. Seu foco havia se estreitado para a ambulância e sua doença misteriosa. O resto do mundo se tornando ruído de fundo. O metal do veículo estalava enquanto esfriava no ar da noite. Um som rítmico que combinava com a pulsação nas têmporas de João. A oficina, depois do expediente, assumia um caráter diferente, mais silencioso, mais íntimo. Sem a cacofonia constante de chaves pneumáticas e instruções gritadas, João podia ouvir o próprio prédio, o ranger das vigas velhas, o zumbido da geladeira na sala de descanso, o ocasional correr de ratos nas paredes. Os cheiros também se intensificaram. Décadas de óleo derramado haviam se infiltrado no piso de concreto, criando um perfume permanente de petróleo que se misturava com os cheiros de aparas de metal, café queimado e a leve doçura do aromatizador de cereja que pendia da maçaneta do escritório. João passou o dedo pelo diagrama elétrico da ambulância que havia recuperado do porta-luvas. O papel era fino e delicado, coberto por uma teia de aranha de linhas coloridas representando o sistema nervoso do veículo. Ele murmurava os nomes dos componentes silenciosamente, gravando cada conexão na memória. Bobina de ignição para distribuidor, distribuidor para velas de ignição, bateria para solenoide de partida. Em algum lugar nessa dança intrincada de eletricidade estava a resposta. O sucesso parcial do reparo do fio terra o incomodava. O motor quase pegou, quis pegar, mas algo mais ainda estava errado. João fechou os olhos, revivendo o momento em sua mente. A tosse do motor, o piscar das luzes do painel, a sensação de estar tão perto e ainda assim falhar. As horas passaram sem serem notadas. Os sinos distantes da igreja tocaram 9 horas, seu som flutuando pela porta aberta da garagem na brisa suave do verão. O estômago de João roncou, lembrando-o de que não comia desde o almoço na escola. Ele ignorou.
virando a página do manual com os dedos manchados de graxa. O rangido de pneus no asfalto quebrou sua concentração. Faróis varreram a parede quando um Corsa conhecido parou no beco. Ruth Pereira saiu, ainda com seu uniforme de garçonete, carregando um saco de papel que liberava o aroma saboroso de hambúrgueres e batatas fritas enquanto ela se aproximava. Pensei que você poderia estar com fome, disse ela, sentando-se ao lado dele em um caixote de leite virado. Seu rosto mostrava o cansaço de um turno duplo, olheiras sob os olhos, linhas de sorriso aprofundadas pela exaustão, mas seus movimentos eram gentis enquanto ela desembrulhava um hambúrguer e o colocava nas mãos relutantes de João. Não estou com muita fome, mãe, protestou ele, embora seu estômago o traísse com outro ronco. Você precisa comer, insistiu Ruth. Você não pode consertar nada se desmaiar de fome. João deu uma mordida, de repente ciente de quão faminto ele realmente estava. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, os sons de suas mastigações se misturando com os ruídos ambientes da oficina. Como está a senhora Vilela? João finalmente perguntou, limpando o ketchup do queixo. O rosto de Ruth se suavizou. Eles a levaram para a Santa Casa, na ambulância de Ibitinga. Ela está estável, mas vão mantê-la em observação durante a noite. O alívio inundou João, deslocando temporariamente sua decepção. Pelo menos a senhora Vilela estava segura. Mas o problema não resolvido da ambulância ainda o puxava como um imã, recusando-se a soltar. Eu quase consegui, mãe, disse ele, a voz pequena no espaço cavernoso. O fio-terra era parte do problema, mas há algo mais. Eu simplesmente não consigo descobrir o que é. Ruth estudou o rosto de seu filho, a determinação gravada ali apesar de seu cansaço. João, você precisa dormir, ela sussurrou, afastando uma mecha de cabelo de sua testa. Está tarde e você tem aula amanhã. Mas João balançou a cabeça. Ainda não posso ir. É como se a ambulância estivesse tentando me dizer algo, e se eu for agora nunca vou ouvir. Ruth reconheceu o olhar em seus olhos, a mesma intensidade focada que seu pai mostrava ao trabalhar em um concerto de motocicleta particularmente desafiador. Era ao mesmo tempo um dom e uma maldição, aquela devoção obstinada a resolver quebra-cabeças mecânicos. Ela sabia por experiência que o sono não viria facilmente para João até que ele resolvesse o problema, ou se esgotasse tentando. Mais uma hora, ela cedeu recolhendo as embalagens de comida. Depois vamos para casa, mesmo que você ainda não tenha descoberto. João assentiu distraidamente, já se virando para o diagrama elétrico espalhado sobre o capô da ambulância. Ruth se acomodou em um banco próximo, observando seu filho trabalhar com uma mistura de orgulho e preocupação. Os minutos se passaram. João traçou cada conexão de novo e de novo, os lábios se movendo enquanto sussurrava as funções para si mesmo. Ele verificou e reverificou cada componente, examinando o trabalho de reparo que já havia sido feito. O sucesso parcial com o fio-terra continuava voltando aos seus pensamentos, um empurrão persistente de que ele estava perdendo algo óbvio. Se o fio-terra estava corroído devido à idade e vibração, o que mais poderia ter sofrido deterioração semelhante? Os olhos de João viajaram do diagrama para o compartimento do motor real, comparando as linhas nítidas no papel com a realidade bagunçada do veículo envelhecido. Ele rastejou de volta para debaixo do painel, apontando sua lanterna para os recessos onde feixes de fios desapareciam no corpo da ambulância. O feixe de luz captou algo, um pequeno símbolo no diagrama elétrico que ele não havia notado antes, indicando um ponto de conexão de aterramento secundário escondido sob o console central. O coração de João acelerou. Ninguém havia verificado ali. Não fazia parte da rotina de diagnóstico padrão. Ele contorceu seu corpo pequeno para alcançar mais fundo sob o painel, tateando até que seus dedos encontraram um parafuso que deveria prender outro fio-terra ao chassi. Quando ele o tocou, o parafuso girou livremente, completamente solto. Saindo, João pegou a chave de soquete com as mãos trêmulas. "Mãe!" ele chamou, a voz tensa de excitação. "Acho que encontrei." Ruth moveu-se para o seu lado, os olhos questionadores, enquanto João deslizava de volta para debaixo do painel. Desta vez, ele tinha propósito e direção.
Ele localizou o parafuso solto novamente e o removeu completamente, puxando um fio terra que estava preto de idade e corrosão. O ponto de conexão no chassi estava igualmente deteriorado, explicando por que o sistema elétrico da ambulância estava se comportando de forma errática. "Olha", disse João, emergindo com a evidência na palma da mão. "Este fio terra está completamente arruinado e está em um lugar que ninguém pensaria em verificar, a menos que soubesse exatamente onde procurar." Ruth ajoelhou-se ao lado dele, estudando o fio corroído. "Você consegue consertar?" João assentiu, já pegando a escova de aço e o limpador elétrico. "Só preciso limpar os pontos de conexão e substituir este fio por um novo. O Sr. Macedo tem rolos de fio na sala dos fundos." Com energia renovada, João começou a trabalhar. Ele limpou o ponto de conexão no chassi até o metal brilhar prateado na luz da lâmpada de trabalho, das prateleiras cuidadosamente organizadas de suprimentos do Sr. Macedo. Ele selecionou o fio da bitola apropriada e fez uma nova conexão de aterramento, seus pequenos dedos trabalhando com uma destreza surpreendente. Os ponteiros do grande relógio sobre o rack de ferramentas passaram da meia-noite enquanto João fazia os ajustes finais. Ruth havia cochilado no banco, a cabeça apoiada na parede, o cansaço finalmente a vencendo. A oficina estava totalmente silenciosa, exceto pelos sons suaves da respiração de João e o ocasional clique de suas ferramentas contra o metal. Quando o novo fio terra estava firmemente no lugar, João sentou-se sobre os calcanhares, o cansaço e a antecipação lutando em seu corpo. Ele estava relutante em tentar a chave, em arriscar outra falha depois de chegar tão longe. E se ele estivesse errado de novo? E se essa também não fosse a resposta? João fechou os olhos, reunindo coragem. A ambulância estivera falando com ele a noite toda, através de seus sintomas, através dos padrões em seu comportamento elétrico. Ele havia escutado com uma paciência e persistência que desmentiam seus 8 anos. Agora era hora de ver se ele havia entendido corretamente. Ele deslizou para o banco do motorista, seus pés balançando bem acima dos pedais, e alcançou a chave na ignição. Antes de girá-la, ele colocou a outra mão no painel, sentindo as vibrações do veículo sob sua palma. "Por favor", ele sussurrou para a ambulância, uma conversa particular entre menino e máquina. "Mostre a eles o que você pode fazer." Ruth se mexeu no banco, despertada por algum instinto maternal que lhe dizia que algo importante estava prestes a acontecer. Ela piscou acordando, seus olhos encontrando seu filho silhuetado contra as luzes fracas do interior da ambulância. "João?" Ela chamou suavemente, levantando-se. "Você consertou?" João olhou por cima do ombro para sua mãe, o rosto manchado de graxa e iluminado pela esperança. "Acho que sim", respondeu ele, a voz quase inaudível. "Vou tentar." Com uma respiração profunda, João girou a chave. A primeira luz da aurora pintava o céu oriental, em delicados tons de rosa e dourado, enquanto João apertava o último parafuso que prendia o novo fio terra. Seus dedos pequenos, dormentes de exaustão, tremiam levemente, enquanto ele colocava a chave de lado. A noite havia sido um borrão de tentativa e erro, momentos de progresso seguidos por contratempos, cada tentativa ensinando-lhe algo novo sobre o complexo sistema elétrico da ambulância. Ruth havia adormecido novamente no banco de madeira, seu uniforme de garçonete amassado, uma jaqueta que João encontrou na caixa de achados e perdidos da oficina sobre seus ombros. Apesar de sua insistência para que ela fosse para casa, ela se recusou a deixá-lo sozinho na garagem vazia. Agora sua respiração suave fornecia um contraponto calmante aos sons metálicos de seu trabalho. Os olhos de João ardiam por falta de sono e suas costas doíam de horas curvado sobre o motor e espremido sob o painel. Mas uma calma curiosa se instalou sobre ele quando as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixaram. O fio terra secundário havia sido, de fato, o principal culpado, mas sua investigação revelou 2 questões adicionais: uma rachadura fina na tampa do distribuidor e uma linha de combustível com uma dobra quase imperceptível que restringia o fluxo sob pressão. Cada problema sozinho poderia não ter sido suficiente para desativar completamente a ambulância.
mas juntos eles criaram uma tempestade perfeita de falha mecânica. A beleza da solução encheu João de uma satisfação silenciosa. Havia uma elegância nela, que apenas ele parecia apreciar, como reconhecer uma melodia complexa onde outros ouviam apenas ruído. O barulho de veículos lá fora tirou João de seu devaneio. Pelas janelas empoeiradas da oficina, ele viu a caminhonete do Sr. Macedo entrar no estacionamento, seguida por uma procissão de outros carros e caminhões. Os mecânicos estavam chegando para o turno da manhã mais cedo do que o habitual. A notícia sobre o drama da ambulância deve ter se espalhado. João limpou as mãos em um pano de oficina, deixando manchas escuras no tecido já manchado. Ele olhou para sua mãe, ainda dormindo, o rosto pacífico apesar da posição desconfortável. Ele decidiu deixá-la descansar mais alguns minutos. A porta lateral rangeu ao se abrir, e o Sr. Macedo entrou carregando uma bandeja de papelão com xícaras de café fumegante. Suas sobrancelhas se ergueram de surpresa quando ele viu João, obviamente não esperando encontrar o menino ainda ali. "Você esteve aqui a noite toda, filho?" Macedo perguntou, sua voz rouca suavizada pela preocupação. João assentiu, cansado demais para palavras. Macedo colocou a bandeja de café em uma bancada e se aproximou da ambulância, examinando o trabalho de João com um olho profissional. "Encontrou alguma coisa?" "3 coisas", respondeu João, a voz rouca de fadiga e do ar empoeirado. Fio terra ruim sob o console, tampa do distribuidor rachada e uma linha de combustível dobrada. O rosto cansado de Macedo registrou surpresa, depois algo que poderia ter sido respeito. "Isso é um diagnóstico e tanto, especialmente essa linha de combustível. A maioria dos mecânicos não teria percebido isso." Uma comoção na porta anunciou a chegada de mais funcionários da oficina. Cássio Reis entrou primeiro, seu passo confiante e vacilando, quando viu João parado ao lado da ambulância. Atrás dele vieram Chico Guedes e outros 2 mecânicos, todos olhando com expectativa para o veículo que os havia derrotado no dia anterior. "O que o garoto ainda está fazendo aqui?" exigiu Cássio, sua voz ecoando no espaço cavernoso. "Não me diga que ele ficou brincando de mecânico a noite toda." O tom áspero despertou Ruth de seu sono. Ela se sentou, momentaneamente desorientada, depois rapidamente se levantou e foi para o lado de João, colocando uma mão protetora em seu ombro. "Ele esteve trabalhando", disse ela simplesmente, sua dignidade silenciosa um contraste com a arrogância de Cássio. Macedo se interpôs entre eles, desfazendo a tensão com um aceno de mão. "Cássio, o menino acha que encontrou o problema. Na verdade, 3 problemas." Ele se virou para João. "Quer nos mostrar se está certo?" Todos os olhos se voltaram para João, que de repente sentiu o peso de seu ceticismo coletivo como uma pressão física. Sua boca secou. E se ele estivesse errado? E se depois de uma noite inteira de trabalho, a ambulância ainda se recusasse a pegar? Ruth apertou seu ombro gentilmente. "Está tudo bem", ela sussurrou. "Você fez o seu melhor." Suas palavras o firmaram. João respirou fundo e assentiu para o Sr. Macedo. "Vou tentar agora." Ele subiu no banco do motorista, seus tênis mal alcançando os pedais. As chaves ainda estavam na ignição, onde ele as deixara após seu último teste. O assento de couro parecia frio contra suas costas, e o volante era enorme em suas mãos pequenas. Deste ponto de vista, ele podia ver através do para-brisa onde os mecânicos se reuniram, seus rostos uma mistura de curiosidade e dúvida. Cássio estava na frente do grupo, braços cruzados sobre o peito, um sorriso zombeteiro nos cantos da boca. "Isso vai ser bom", ele murmurou, alto o suficiente para João ouvir. João fechou os olhos brevemente, excluindo tudo, exceto a sensação da ambulância ao seu redor. Ele passara a conhecer este veículo intimamente nas últimas 12 horas, cada fio, cada conexão, cada peculiaridade de seus sistemas envelhecidos. Agora era hora de ver se ele responderia aos seus cuidados. Ele girou a chave. Por um momento sem fôlego, nada aconteceu. O silêncio se estendeu, parecendo confirmar o ceticismo de Cássio. Então, com uma tosse que sacudiu toda a estrutura, o motor engasgou e ganhou vida. O som cresceu rapidamente de um ronco hesitante para um rugido confiante que encheu a oficina e se espalhou pelo ar da manhã.
As luzes do painel brilharam e o rádio crepitou com uma estática súbita. "Caramba!" sussurrou Chico Guedes, derrubando sua xícara de café com um baque. A sirene da ambulância soltou um breve e triunfante lamento, assustando os mecânicos reunidos. João rapidamente encontrou o interruptor e o desligou, o rosto corando de vergonha e euforia. O motor continuou a funcionar, suave e forte, como se nunca tivesse falhado. O rosto do Sr. Macedo se abriu em um largo sorriso. "Bem, eu não acredito", disse ele batendo na coxa. "O garoto conseguiu." Os outros mecânicos irromperam em aplausos espontâneos, seu orgulho profissional temporariamente deixado de lado, em admiração pelo que João havia realizado. Apenas Cássio permaneceu de cara fechada, a boca se movendo silenciosamente, enquanto ele lutava para processar o que estava vendo. A porta lateral se abriu novamente e 2 paramédicos entraram correndo, seus uniformes impecáveis na luz da manhã. João os reconheceu do drama do dia anterior. "Ouvimos dizer que talvez estivesse consertada", disse o mais alto, um pouco ofegante. "É verdade." Macedo gesticulou em direção à ambulância, em funcionamento com um floreio. "Veja por si mesmo. Nosso jovem amigo aqui trabalhou a noite toda para resolver." Os paramédicos trocaram olhares de incredulidade, depois se aproximaram do veículo com otimismo cauteloso. Um abriu o capô e espiou para dentro, enquanto o outro se juntou a João na cabine, verificando os medidores e controles. "Tudo parece bom", anunciou o paramédico na cabine, seu comportamento profissional dando lugar brevemente a uma excitação juvenil. "Todos os sistemas normais." Uma pequena multidão começou a se reunir do lado de fora da oficina, atraída pelo som do motor da ambulância e pela notícia que se espalhava de que o filho da Ruth havia conseguido onde os profissionais falharam. Entre eles estava o marido da senhora Vilela, sua figura alta fácil de identificar, enquanto ele abria caminho para a frente. Ele entrou na oficina hesitantemente, seu chapéu de fazendeiro apertado em suas mãos cansadas. "Ouvi dizer que a ambulância estava funcionando", disse ele, a voz rouca de emoção. "É verdade?" Macedo assentiu, dando um tapa no ombro de João, enquanto o menino descia do banco do motorista. "João aqui consertou. Trabalhou a noite toda para descobrir o que estava errado." Os olhos do Sr. Vilela, vermelhos de preocupação e falta de sono, fixaram-se em João com uma intensidade que fez o menino querer desviar o olhar. Em vez disso, ele manteve-se firme, de repente consciente de suas roupas manchadas de óleo e aparência desgrenhada. "Minha esposa vai ficar bem", disse o Sr. Vilela, a voz quebrando um pouco. "Eles vão liberá-la esta tarde." Ele deu um passo à frente e estendeu a mão para João. "Obrigado. Você pode não ter salvado a vida dela diretamente, mas o que você fez aqui importa." A mão pequena de João desapareceu na palma calejada do Sr. Vilela. O gesto simples, ser tratado como um igual por um adulto, o encheu de um calor que empurrou para trás seu esgotamento. "Eu só queria ajudar", disse João suavemente. A comoção atraiu ainda mais atenção. O prefeito de Santana do Morro Alto, um homem corpulento chamado Garcês, que era dono da loja de ferragens na rua principal, espiou pela porta aberta da garagem. Atrás dele, João podia ver sua diretora, a senhora Fenton, e vários de seus professores. As notícias se espalhavam rapidamente em uma cidade do tamanho de Santana do Morro Alto. Cássio Reis havia se retirado para um canto da oficina, sua arrogância anterior esvaziada pela evidência inegável do sucesso de João. Enquanto os parabéns continuavam, ele deu um passo à frente, seu rosto uma mistura complexa de emoções. "Como você soube?", ele perguntou a João, a voz baixa o suficiente para que apenas os mais próximos pudessem ouvir. "Especialmente sobre a linha de combustível." "Eu trabalho com motores há 15 anos e não vi." João considerou a pergunta seriamente. "Eu não sei exatamente", admitiu. "Eu só escutei o que o motor estava me dizendo." A testa de Cássio se franziu, mas ele conseguiu um aceno rude. "Nada mal para um garoto." Vindo de Cássio, era um grande elogio. João sentiu um sorriso puxar os cantos de sua boca, o primeiro em que pareciam dias. O Sr. Macedo pigarreou alto, chamando a atenção de todos.
Bem, pessoal, acho que isso pede uma comemoração. Café da manhã na lanchonete da Dora, por minha conta. O anúncio foi recebido com vivas dos mecânicos. Enquanto a multidão começava a se dispersar, fazendo planos para se reencontrar na lanchonete, Macedo puxou João de lado. Se algum dia você quiser um emprego aqui quando for mais velho, é seu, disse ele em voz baixa. Esse tipo de intuição não pode ser ensinada. Os olhos de João se arregalaram. Sério? Sério, confirmou Macedo com um aceno. Agora vá dormir um pouco. Você mereceu. Ruth apareceu ao lado de João, seus olhos brilhando com lágrimas de orgulho não derramadas. Ela passou um braço em volta dos ombros dele e o puxou para perto, pressionando um beijo no topo de sua cabeça, apesar de seu protesto envergonhado. Mãe, ele sussurrou, todo mundo está olhando. Deixe que olhem, ela respondeu simplesmente. Deixe todos verem o que meu menino pode fazer. Enquanto caminhavam pela oficina em direção à saída, a luz do sol da manhã que entrava pelas janelas atingiu a superfície branca e brilhante da ambulância, transformando-a em um farol de possibilidade. João olhou para trás uma última vez, sentindo uma conexão com o veículo que transcendia seu metal e fios. Ao salvar a ambulância, ele encontrara algo ainda mais valioso, seu lugar no mundo. O calor do verão deu lugar aos tons dourados do outono, pintando Santana do Morro Alto em tons de âmbar e carmesim. Os ipês que ladeavam a rua principal entregavam suas folhas à brisa de outubro, criando um tapete farfalhante que rangia sob os tênis novos de João, enquanto ele caminhava para a oficina mecânica do Macedo depois da escola. Os tênis haviam sido um presente do próprio Sr. Macedo, que insistira que nenhum aprendiz meu vai trabalhar com sapatos remendados com fita isolante. O aprendizado começara informalmente na semana seguinte ao incidente da ambulância. João chegava à oficina depois da escola, vestia o macacão em miniatura que Ruth havia ajustado de um par velho de Chico e passava 2 horas aprendendo os nomes e funções formais das ferramentas que antes ele apenas observava à distância. Aos sábados, ele ficava mais tempo, autorizado a ajudar com tarefas básicas de manutenção sob os olhos atentos dos mecânicos-chefes. Naquela quarta-feira à tarde, um dia fresco, João empurrou a porta lateral da garagem, sendo imediatamente envolvido pela sinfonia familiar de chaves pneumáticas, metal batendo e as conversas sobrepostas de mecânicos e clientes. Os cheiros de óleo de motor, gasolina e o sempre presente café da antiga cafeteira na sala de descanso o envolveram como um cobertor confortável. Lá está ele, chamou Chico Guedes de debaixo de um Chevrolet levantado. O próprio garoto prodígio. João sorriu, não mais envergonhado pelo apelido que se espalhara por Santana do Morro Alto nos meses desde o concerto da ambulância. Ele pendurou sua mochila no gancho designado, outra adição de Macedo, instalada na altura certa para João alcançar, e se moveu em direção à pequena bancada que se tornara seu domínio. Uma pilha de manuais de reparo o esperava, com marcadores em perguntas que Macedo queria que ele pesquisasse. João passou o dedo por suas lombadas gastas, cada uma representando sistemas e componentes que ele estava ansioso para entender. Aprender havia adquirido um novo significado desde aquela noite de julho. O conhecimento não era mais apenas para satisfazer sua curiosidade, mas um caminho para o pertencimento. João, Macedo chamou da porta do escritório, acenando para ele. Tem alguém aqui que quer te ver. Curioso, João atravessou o chão da oficina. Ao lado da mesa desordenada de Macedo, estava a senhora Vilela. Seu rosto gentil emoldurado por cabelos prateados, uma cesta coberta com um pano xadrez nas mãos. Aí está você, disse ela calorosamente. Eu estava querendo passar por aqui há semanas, mas voltar à rotina da biblioteca demorou mais do que o esperado. João arrastou os pés de repente tímido. Ele não via a senhora. Vilela desde o dia da pane da ambulância, embora tivesse ouvido que ela se recuperara totalmente de sua emergência médica. Eu trouxe algo para você, ela continuou, colocando a cesta na mesa de Macedo e puxando o pano para revelar uma pilha de livros. Não livros comuns, João percebeu quando ela lhe entregou o de cima, mas manuais de reparo e textos de engenharia mecânica impecáveis. Estes pertenciam ao meu falecido irmão,
explicou a senhora Vilela. Ele era engenheiro mecânico na General Motors antes de falecer. Eu guardei estes no meu sótão por anos, esperando pela pessoa certa. Seus olhos se enrugaram com calor. Acho que o encontrei. João passou a mão pela capa do manual de cima, sem palavras de gratidão. O livro estava cheio de diagramas detalhados e explicações muito mais avançadas do que qualquer coisa a que ele já tivera acesso. Obrigado, ele conseguiu finalmente dizer, a voz mal acima de um sussurro. De nada, respondeu a senhora Vilela. Talvez você pudesse visitar a biblioteca um dia e contar às crianças sobre o que você faz aqui. Muitas delas estão curiosas sobre o menino que consertou a ambulância. João assentiu, surpreso com a sugestão. A ideia de que outras crianças pudessem se interessar por seu conhecimento era nova e levemente estonteante. Depois que a senhora Vilela saiu, Macedo estudou João com um olhar avaliador. Sabe, disse ele pensativamente, aquela ambulância que você consertou vai ser substituída no próximo ano. O orçamento municipal finalmente saiu. João ergueu os olhos do livro que já começara a explorar. O que vai acontecer com a antiga? Macedo recostou-se em sua cadeira de escritório rangente. Bem, era sobre isso que eu queria falar com você. Tenho pensado em expandir o negócio, talvez adicionar um veículo de serviço dedicado para assistência na estrada. Se eu conseguisse que a prefeitura me vendesse aquela ambulância barata... Ele deixou o pensamento no ar. Você a converteria? Perguntou João, sua mente já correndo com possibilidades. Nós a converteríamos, corrigiu Macedo com um sorriso. Considere isso um projeto de longo prazo para seu aprendizado. Seria uma boa prática para você, trabalhar em algo tão complicado de para-choque a para-choque. A perspectiva de ter um projeto de veículo próprio, especialmente aquela ambulância em particular, enviou um arrepio por João que rivalizava com o momento em que o motor rugiu pela primeira vez sob seus cuidados. Isso seria incrível, ele sussurrou. Macedo assentiu, satisfeito. Pensei que você gostaria dessa ideia. Agora vá. Responda aquelas perguntas que deixei para você. Temos uma tarde agitada pela frente. Enquanto João voltava para sua bancada, ele notou Cássio Reis trabalhando em uma reconstrução de transmissão nas proximidades. O mecânico-chefe deu-lhe um breve aceno de cabeça que João retribuiu. O relacionamento deles havia evoluído de maneiras sutis desde o incidente da ambulância. A hostilidade aberta desaparecera, substituída por um respeito relutante que ocasionalmente beirava a mentoria, quando Cássio demonstrava uma técnica de reparo particularmente complicada ou compartilhava um atalho de diagnóstico. Ei, Pereira! Chamou Cássio sem levantar os olhos do trabalho. Vem ver esse rolamento de embreagem. Exemplo clássico do que acontece quando alguém dirige com o pé na embreagem por 100 mil quilômetros. João foi para o lado de Cássio, observando a peça danificada com interesse. Isso também era novo, ser incluído nos momentos de ensino cotidianos que passavam entre os mecânicos. 6 meses atrás ele teria sido enxotado de tal conversa. A tarde passou em um borrão de atividade, enquanto João completava suas tarefas de pesquisa e ajudava com uma troca de óleo sob a supervisão de Chico. Quando as 5 horas chegaram, o sol de outono já começava sua descida, lançando longas sombras pelas altas janelas da oficina. João trocou de macacão e pegou sua mochila e os livros da senhora Vilela, embrulhando-os cuidadosamente em uma toalha velha para protegê-los na caminhada para casa. Casa, não mais o bairro simples na periferia, mas uma casinha arrumada na Rua das Palmeiras, com quartos de verdade e um quintal cercado. O aluguel modesto ficara disponível no final de agosto, e o Sr. Macedo ajudara a arranjá-lo para eles, até mesmo sendo fiador quando o proprietário hesitou sobre a renda de garçonete de Ruth. Quando João saiu, encontrou sua mãe esperando na calçada, seu uniforme da lanchonete trocado por um jeans e um suéter. Ela trabalhava menos turnos duplos agora, tendo sido promovida a gerente de turno na lanchonete da Dora. O horário regular e o aumento de salário haviam suavizado algumas das linhas de preocupação ao redor de seus olhos. Pronto para ir? Ela perguntou, acompanhando-o enquanto começavam a caminhada de 10 minutos para casa. João assentiu, equilibrando os livros embrulhados cuidadosamente em seus braços.
A senhora Vilela passou na oficina hoje, disse ele, contando a ela sobre o presente inesperado. Ruth ouviu com um sorriso, sua mão ocasionalmente roçando o ombro de João. Um hábito que ela desenvolvera nos meses desde a noite da ambulância, como se para se tranquilizar de que a confiança recém-descoberta de seu filho era real e duradoura. Você está montando uma bela biblioteca, observou ela enquanto viravam na Rua das Palmeiras, onde as casas modestas ficavam recuadas da calçada, atrás de gramados pequenos e bem cuidados. Talvez precisemos comprar uma estante de verdade para você em breve. O Sr. Macedo também disse que talvez compre a ambulância antiga quando a prefeitura a substituir, acrescentou João, a excitação voltando à sua voz. Para a gente converter em um veículo de serviço. As sobrancelhas de Ruth se ergueram. Isso seria um projeto e tanto. Mas eu sei tudo sobre aquela ambulância, respondeu João, a confiança colorindo suas palavras. Eu já a consertei uma vez. Eles chegaram à sua casa, ainda estranho pensar nela como deles depois de anos no outro bairro, e subiram os 3 degraus para a pequena varanda. O ar da noite carregava o cheiro da lareira de alguém já em uso contra o frio do outono, misturando-se com o cheiro terroso de folhas caídas. Depois do jantar, João espalhou seus novos livros pela mesa da cozinha, examinando diagramas de sistemas de motores muito mais complexos do que qualquer coisa em que ele já havia trabalhado na oficina do Macedo. Ruth lavava a louça por perto, ocasionalmente olhando com uma mistura de orgulho e espanto para a absorção de seu filho no material técnico. Sabe, disse ela enquanto secava as mãos em um pano de prato. Sua diretora ligou hoje. João ergueu os olhos, a cautela substituindo imediatamente seu contentamento. A escola permanecia um território complicado, embora o bullying tivesse diminuído significativamente desde que a notícia de sua proeza mecânica se espalhara. A senhora Fenton? Ele perguntou cautelosamente. O que ela queria? Ruth puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dele, a expressão pensativa. Ela quer te mover para a turma de ciências avançada. Disse que suas notas recentes nos testes mostram que você tem uma aptidão que não está sendo desafiada na sala de aula regular. João piscou surpreso. Sério? Sério, confirmou Ruth. Ela também mencionou algo sobre uma feira de ciências regional na primavera. Pensou que você talvez quisesse inscrever um projeto. Ela fez uma pausa, observando o rosto de seu filho com atenção. O que você acha disso? João considerou a pergunta, virando-a em sua mente da mesma forma que examinaria um componente mecânico. 6 meses atrás, a ideia de se apresentar, de ficar diante de juízes para explicar seu trabalho, o teria aterrorizado. Agora, despertava uma faísca de excitação. Eu poderia fazer um projeto sobre sistemas elétricos, disse ele lentamente, aquecendo-se com a ideia. Ou talvez melhorias na eficiência de combustível. Ruth sorriu, estendendo a mão para colocar uma mecha de cabelo atrás de sua orelha. Você poderia fazer qualquer coisa que se propusesse a fazer, João. Você já provou isso. Mais tarde, enquanto a noite se aprofundava, João sentou-se nos degraus da varanda, apreciando o ar fresco e os sons distantes da cidade se acomodando em suas rotinas noturnas. O céu sobre Santana do Morro Alto estava claro, as estrelas surgindo uma a uma na tela escura. Ruth se juntou a ele depois de um tempo, carregando 2 canecas de chocolate quente com os mini marshmallows, que antes eram um luxo raro, mas agora eram um item regular em sua despensa. Eles se sentaram em silêncio confortável, saboreando suas bebidas e observando as luzes das varandas se acenderem ao longo da rua. Um carro passou, seus faróis iluminando brevemente seus rostos antes de continuar na esquina. Mãe? Disse João finalmente, a voz pensativa. Você acha que o pai teria se orgulhado? Sobre a ambulância, quero dizer. Ruth considerou a pergunta com a seriedade que merecia. Sim, disse ela após um momento. Independentemente de quem ele fosse ou não, seu pai respeitava a habilidade, e o que você fez exigiu habilidade de verdade. João assentiu, aceitando a avaliação dela. Ele passou o polegar sobre um pequeno calo que se formava em sua palma, um emblema de suas horas na oficina, de ferramentas seguradas e componentes manipulados. Suas mãos estavam mudando, ficando mais fortes e mais capazes a cada dia.
Você provou que todos eles estavam errados, sabe? Disse Ruth suavemente. Todos que já te subestimaram. João olhou para suas mãos, não mais as vendo como pequenas ou inadequadas, mas como instrumentos de precisão, capazes de entender e curar os corações mecânicos que a maioria das pessoas dava como certos. Eu apenas escutei, disse ele, ecoando a explicação que dera a Cássio meses atrás. Os motores falam se você prestar atenção. Ruth sorriu e passou um braço em volta dos ombros dele, puxando-o para perto contra o frio da noite. Prometa-me uma coisa, João. O quê? Prometa-me que você sempre acreditará em si mesmo como acreditou naquela noite, mesmo quando as coisas ficarem difíceis, mesmo quando as pessoas duvidarem de você. João se aninhou no abraço de sua mãe, sentindo o ritmo constante de seu coração contra sua bochecha. Acima deles, as estrelas de um outono paulista brilhavam em testemunho silencioso de possibilidades sem limites. Eu prometo, disse ele, a voz firme com a certeza silenciosa que se tornara sua marca registrada, porque às vezes as menores mãos podem fazer as maiores coisas. Enquanto a noite se aprofundava ao redor deles, João sabia com absoluta clareza que paixão, humildade e perseverança guiariam seu caminho. Pela escola, pelos desafios de crescer em Santana do Morro Alto, por tudo o que a vida pudesse trazer. A ambulância havia sido apenas o começo. À distância, uma sirene soou brevemente, enquanto um veículo de emergência passava pela cidade. O som não mais representando crise aos ouvidos de João, mas sim possibilidade, conexão e a profunda satisfação de restaurar o que estava quebrado.